Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook, também lá no canal do Telegram. E não se esqueça do meu segundo canal, Bíblia Falada, Mari Garcia, onde eu narro as escrituras com a minha voz e você vai conseguir acompanhar a Bíblia, ler a Bíblia completa através dos áudios da minha voz. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Deus usará sinais sobrenaturais nos céus para sinalizar o início da sua intervenção de punir a humanidade pelos pecados aqui cometidos. E como o Evangelho de Marcos está nos dizendo aqui, isso acontecerá após a grande tribulação, que está sendo citada versículos antes desse. E como podemos ver, a vinda de Cristo virá logo após esses sinais nos céus. Então ele envia os seus anjos para reunir os escolhidos. Ou seja, ele envia os seus anjos para ressuscitar os mortos em Cristo e arrebatar os que estiverem vivos aqui na terra, após a grande tribulação. Essa é a ordem das coisas aqui nessas passagens bíblicas que lemos em Marcos 13, no versículo 24 em diante. Também podemos ler lá em Lucas 21, versículo 25, que fala da mesma passagem bíblica, mas adiciona algumas características. Assim como os três evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos, se completam em novas características, novos pontos de vistas das parábolas e das citações de Jesus, enquanto ele evangelizava e enquanto ele explicava a respeito da palavra de Deus. Por isso é tão importante relacionarmos sempre diferentes livros do Evangelho para podermos pegar mais características que estão sendo colocadas aqui nos Evangelhos. Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Ou seja, aqui está mostrando que todos os sinais acontecerão na natureza, né? Descrevendo o sol, a lua, o mar e as ondas, causando até a perplexidade entre as nações, entre as pessoas que estiverem aqui. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Hoje em dia nós podemos ver que já existem alguns sinais nos céus, na terra e no mar, que começam a aparecer como um ensaio, mas em menor escala. Sabemos que o grande sinal que acontecerá nos céus, os sinais que acontecerão nos céus, virão após a grande tribulação, antecedendo a vinda de Cristo. Lemos também lá em Mateus 24, 29, logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra
extremidade dos céus. Aqui mais uma vez nós vemos que haverão os sinais nos céus que serão após a grande tribulação. Logo após esses sinais dos céus, aparecerá o sinal do Filho do Homem nas nuvens. Todos os povos da terra se lamentarão, provavelmente aqui os povos que tiverem sido marcados com a marca da besta, que estiverem adorando o sistema do anticristo. Até então, durante toda a grande tribulação, alguns ainda não estarão mortos, né? Terão muitas pessoas vivas, inclusive pessoas que irão depois para o milênio, mas essas que irão para o milênio não poderão ter sido marcadas com a marca da besta. E continua dizendo que ele enviará os seus anjos e para reunir, né? Aqui também falando das trombetas, né? E eles vão reunir os escolhidos. Então aqui mais uma vez para todos aqueles que acreditam que serão arrebatados antes da volta de Cristo, ou seja, antes da tribulação. Então aqui os escolhidos que serão reunidos pelos anjos após a trombeta serão os santos, serão aqueles que estão sendo perseguidos durante a grande tribulação, e aqui serão que subirão para as nuvens com Cristo antes do milênio, para se reunir com Ele. E logo após, a esses sinais dos céus. Lá em Isaías 13, a partir do versículo 9, nós temos assim: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que ouro puro, mais raros do que ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Então aqui nós temos um adicional com mais características a respeito desse dia dos sinais dos céus, que será após a tribulação e que antecede a vinda de Cristo. E aqui ele continua dizendo que quando ele vier, esse dia que ele vem, é um dia onde ele destruirá os pecadores, aqueles que estão contra a Deus o tempo todo. Então é um dia também de destruição do mundo por causa de toda a maldade, né, e iniquidade. No livro de Ezequiel 32, a partir do versículo 7, nós podemos ler assim: Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas, encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa, aqui está falando diretamente no literal para o faraó, mas eu acredito que profeticamente Ezequiel está falando para o anticristo, para o diabo, né? Para o espírito do anticristo que virá como uma pessoa no fim dos tempos. Continua no versículo 8: Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. O profeta Joel também fala a respeito destes sinais que acontecerão nos céus, antecedendo a vinda de Cristo. Lá em Joel 2:31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Nós temos também lá em Atos 2:17 assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
mostrando aqui que até o fim, todo aquele que invocar o nome do Senhor poderá ser salvo. Até esse tempo que antecede a volta de Cristo, até esses sinais que estarão nos céus. Essas profecias descritas por Joel, Ezequiel e Isaías, elas têm um paralelo profético que vai apontar lá para o 6º selo, que nós podemos ler no livro do Apocalipse. Então nós vemos lá em Apocalipse 6, a partir do versículo 12: Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então nós podemos ver aqui que quando esses sinais nos céus começarem a acontecer, os poderosos, os grandes, os ricos, aqueles que têm poder de montar um bunker, que tem cavernas montadas achando que vão fugir do apocalipse, este é o momento que eles se escondem nas cavernas e nos penhascos. Mas infelizmente cai também sobre eles toda a ira de Deus. Não tem nenhum lugar da terra, nenhuma caverna que vai estar escondida desta ira. Isaías 2:10: Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da tua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Então aqui todos esses poderosos, todas essas pessoas que negligenciaram a palavra de Deus e além disso deixaram o orgulho tomar conta do seu coração, se achando mais do que Deus, se achando superior a Deus, esse é o caminho que o homem vai seguir até a grande tribulação. Tanto é que a palavra de Deus diz que durante a grande tribulação o coração de muitos não chegará ao arrependimento. Então as pessoas continuarão se sentindo superiores a Deus, continuarão se sentindo poderosas. E aqui Isaías está justamente descrevendo que o Senhor, no seu dia, quando ele vier, ele vai destruir todo orgulho, toda altivez do coração. Malaquias 3:2: Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui Malaquias está descrevendo sobre como será difícil suportar esse dia da vinda do Senhor, que virá contra todos esses que vão contra ele. E ele virá refinando e lavando e limpando e retirando todo o pecado. E dessa forma ele destruirá toda a maldade, todo o pecado. Além disso, os seus anjos, como dizem todas essas passagens bíblicas, reunirão os escolhidos, todos aqueles que mesmo mortos em Cristo ou vivos durante a sua vinda, se reunirão com ele nos céus e reinaremos com Cristo no milênio. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos por esta mensagem. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender cada versículo bíblico e que possamos aplicar em nossa vida dia após dia.
que sejamos exemplos e testemunhos de Cristo em todo lugar e para todos ao nosso redor, familiares e amigos. Proteja-nos de todo mal e principalmente da altivez do nosso coração, que possamos a cada dia sermos mais humildes em Tua presença e sabermos que sem Ti nada somos. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.